Olá, amados alunos, alunas, tudo bem com vocês? Dando continuidade aos nossos estudos de sociologia, hoje eu venho apresentar um pouco para vocês, pelo menos contextualizar um pouco a respeito da ideia de antropologia, ok? Conceito esse que é muito importante para os estudos no campo sociológico, para a nossa disciplina, sociologia, e até mesmo para a nossa formação cultural, para a nossa formação humana. Então, nós vamos ver que a antropologia, ela tem algumas, ela existe uma diversidade a respeito do seu conceito, de sua definição. Mas uma definição breve, rápida, prática, que eu posso trazer para vocês sobre o conceito de antropologia, sobre a sua definição, é que a antropologia é a ciência que vai estudar o quê? O homem, que vai estudar as etnias, os grupos sociais ao longo do tempo, né? Desde o período Homo sapiens até o ser humano atual. Quando eu falo homem, é o contexto de humanidade, porque como eu também já trouxe em uma outra videoaula, a ciência, infelizmente, ela é machista, né? Ela vai dar essa relevância, essa referência à figura do homem, mas que o homem nós contextualizamos aqui, que seria quem? Os seres humanos, a humanidade em si. Então, antropologia é a ciência que vai estudar o ser humano, as fases, a formação do ser humano. Alisson, mas a história não trabalha com isso? Sim, a história trabalha com a evolução do homem ao longo dos períodos históricos até os dias atuais. Mas nós vamos ver a formação étnica, a formação específica a respeito do ser humano, do homem em si. Aqui, turma, eu trago para vocês a definição de antropologia social. Né? Vamos aqui, acompanhar o slide. Antropologia social. Ela analisa o comportamento do homem em sociedade. Aqui já diferencia um pouco, por exemplo, a comparação com a história. Né? Aqui há o estudo também o ser humano, mas a antropologia, ela não vai estudar qualquer característica do homem, ela vai estudar o quê? O comportamento do ser humano em sociedade. Como é que o indivíduo ele se comporta em uma tribo indígena? Nós vamos ver que alguns antropólogos, exemplo Franz Boas, por exemplo, que teve uma relevância nos estudos com os nativos, ele, ele teve seus estudos, ele teve a experiência, por exemplo, em tribos indígenas. Como é que aquelas tribos, como é que o indivíduo indígena ele se comporta em sociedade? Né? Então ele teve que ter essa experiência, ele teve que vivenciar. Então a antropologia social é mais ou menos isso. Ela analisa o homem, o indivíduo, o ser humano, em sociedade. A organização como ela é instituída, a política implantada, né, por exemplo, numa tribo indígena, já que é o exemplo que eu trouxe, ele vai estudar o comportamento e as relações sociais e as instituições, mais especificamente, com as sociedades, as normas que são postuladas entre os indivíduos sociais, entre os entes sociais. Então, a antropologia social, resumindo, ela estuda o comportamento do homem em sociedade, em inúmeros campos, entre inúmeras concepções que nós poderíamos aprofundar. Aqui eu trago mais três características sobre a antropologia e como ela também é dividida. A antropologia cultural, e ela, sem dúvida, ela é marcada pelas concepções de símbolos, né, símbolos comportamentais. Aqui eu estou frisando mais na questão religiosa. Mas, por exemplo, na videoaula anterior, eu dei um pequeno exemplo a respeito da Alemanha nazista, né, principalmente na década de 1930 em diante. Mas nós também poderíamos citar, por exemplo, o fascismo na Itália, que tinha os seus símbolos culturais, que tinha os seus símbolos instituídos para a sociedade, né, como cumprimento, como propaganda. Mas aqui, já para nós frisarmos especificamente a respeito da antropologia cultural, os símbolos religiosos, eles definem o comportamento humano, o comportamento da sociedade. Exemplo, as religiões cristãs, né, seja ela ortodoxa, o catolicismo ou o protestante, a religião muçulmana, o judaísmo. Aqui nós temos exemplos principalmente de romarias, e traz um pouco para o nosso contexto local. Né? A Marcha para Jesus, por exemplo, seria um outro grande exemplo de antropologia cultural. Mas os símbolos religiosos, eles definem essa concepção de antropologia cultural. Eu poderia citar aqui também, por exemplo, a questão futebolística, é o símbolo de um time que representa uma nação, um aglomerado de torcedores, etc. Antropologia linguística é o estudo da fala de comunicações entre os povos.
Nós sabemos que existem vários tipos de idiomas, de línguas, de falas, né, que hoje a gente também pode até incluir aqui a questão do estudo das Libras, de Libras, mais especificamente. Então, a antropologia linguística é a fala e a comunicação dos povos, o estudo das línguas especificamente. E a antropologia física ou biológica, o que vinha a ser especificamente isso? É o estudo genético da humanidade, né, dos nossos ancestrais até os dias atuais. Esse processo da evolução do homem, até essa questão da genética, essa evolução do contexto científico que nós vemos nesses períodos atuais de avanço da tecnologia e da informática. Então, esses são os três campos de estudo da antropologia, né? A cultural, a linguística e a física biológica, ambas de grande relevância, ok? Mas que nós vamos dar uma ênfase maior, principalmente na antropologia social, né? Alguns estudantes, eles confundem muito o objetivo, o contexto entre sociologia e antropologia. Sociologia, ela estuda os problemas sociais, os fenômenos sociais. A antropologia, ela vai estudar o homem, a evolução, o comportamento do ser humano. Então, sociologia e antropologia, ambas têm uma grande relevância e se aproximam-se muito, mas diferenciando um pouco aqui de cada uma. Sociologia, ela busca entender os movimentos e as estruturas sociais, os fenômenos, os problemas que acontecem em sociedade. A sociologia, ela busca compreender os problemas e, além disso, ela busca os meios para solucionar esses problemas. Exemplo, a política. O que é que existe esses inúmeros problemas na política nacional? Aí a pessoa pode justificar, isso é a corrupção. E por que existe a corrupção? Por conta dos políticos. E aí os políticos, quem é que coloca os políticos lá? O povo. E por que é que o povo coloca políticos corruptos? A vida de voto e etc. Então vejam, a sociologia ela busca compreender os problemas, ela até tem uma aproximação com o campo filosófico, como eu coloquei aqui, né? E a partir da compreensão desses problemas, vai buscar solucionar o quê? Esses problemas, buscar trazer soluções. Já a antropologia social, como eu já apresentei para vocês, ela busca compreender a relação entre o homem, que estabelece com os fenômenos em busca centrada do ser. Em outras palavras, a antropologia social ela busca olhar para dentro dos indivíduos, né, a sua formação, os seus comportamentos. Trazendo novamente um outro exemplo que eu já trouxe para vocês, quando o antropólogo ele entra, por exemplo, em uma tribo indígena para buscar compreender como é que eles lidam com algumas características, com algumas ideias, concepções, algumas práticas, né? A formação dessas tribos indígenas, que no caso do nosso país é a formação do povo brasileiro. Então, a antropologia é isso, é um olhar centrado para dentro do indivíduo, para compreender a relação entre o homem, entre os indivíduos, em outras palavras. Então, é um ponto importante a gente ter essa compreensão sobre a sociologia e o estudo da antropologia, que é uma ciência magnífica, que cabe também esses estudos que nós estamos fazendo. Aqui eu reforço novamente a ideia de etnocentrismo. O etnocentrismo é um conceito da antropologia, definido com a visão demonstrada por alguém que se considera o seu grupo étnico ou a cultura o centro de tudo. Existe ainda hoje em nossa sociedade pessoas que consideram a sua cultura melhor do que outras. Exemplo na religião, que considera a religião cristã superior às religiões protestantes, ou vice-versa. E tem isso também, viu? Religiões protestantes que se consideram superiores a qualquer outro tipo de culto. Infelizmente, na história do Brasil, na nossa formação, houve sempre a relevância e a referência em considerar superior o culto catolicista. A Igreja Católica sempre era considerada a igreja principal, o culto principal a ser cultivado em nosso país, né? Isso muito por quê? Porque Portugal era um país que tinha como características o catolicismo. E aí, somente com a Constituição de 1988, que ela veio trazer um Estado laico. O que é que significa isso? Que em nosso país não existe nenhum culto superior, não existe uma igreja principal a ser seguida, né? Mas que existe o quê? A diversidade, a disparidade de cultos religiosos. Apesar que a gente vê hoje ainda a grande referência ao contexto do catolicismo por conta dessa concepção histórica.
mas que as igrejas protestantes estão crescendo constantemente, ano após ano. Então, vejam, etnocentrismo é quando eu considero o meu grupo étnico superior a outro. Né? A gente vê muito também o contexto regional, que eu também já trouxe esse exemplo. Quando uma pessoa lá do estado de São Paulo se considera superior a uma pessoa lá da Bahia, do Ceará, né? A gente vê muito, por exemplo, também trazendo mais local ainda. Quando uma pessoa que mora na capital, exemplo, em Fortaleza, por ser da capital, se considerar superior a quem mora no interior. A gente vê muito isso, por exemplo, né? Eu particularmente, já sofri esse tipo de preconceito. Vamos frisar mais regionalmente. Existe também o preconceito com aquelas pessoas que moram na zona urbana com quem mora na zona rural. Então, quem mora na zona urbana, ele é superior a quem é da zona rural? Não tem isso, não tem essa concepção, não tem esse estudo que garanta isso. Né? Eu cultivo até mesmo na questão do conhecimento. Não é porque eu estudo em uma escola de uma zona rural que eu não vou ter privilégio, não vou ter a capacidade de conhecer com uma pessoa que mora, por exemplo, na zona urbana, que mora na região do Cariri, por exemplo. Né? Então, etnocentrismo é quando eu considero o meu grupo, a minha formação cultural, a minha formação histórica, o centro de tudo. Como a gente vê muito também a Europa. A Europa ela é considerada o centro de tudo. Parece que o mundo surgiu na Europa. Os seres humanos mais sábios do mundo estão no continente europeu. E não é isso. Né? Então, etnocentrismo, como eu já expus e está aqui no slide, é um conceito da antropologia e que considera um grupo étnico ou cultural ou até mesmo nação o centro de tudo, o centro do conhecimento. E não existe isso. Nós vimos nas outras videoaulas que as culturas elas são diferentes, existe a diversidade cultural, mas que nenhuma é superior à outra. Na concepção geral, todas são iguais, e nenhuma é melhor ou pior do que a outra. Então, isso releva muito a ideia de etnocentrismo. Aqui eu vou trazer algumas charges que representam, contextualizam um pouco esse pensamento que eu trago a vocês. Aqui nós vemos um indivíduo que tem como uma prática cultural um culto religioso, né? Aqui eu levo muito as concepções das religiões impostas na América pré-colombiana, pelo menos aparenta-se um pouco. E aí nós vemos um outro grupo, né, de culto religioso mais ligado ao cristianismo, zoando, rindo, né, dentro do nosso vocábulo popular, mangando, né, de um indivíduo que está tendo outra crença religiosa. Então, é o preconceito religioso que ainda, infelizmente, existe em nossa sociedade. Vamos ver aqui se tem uma outra definição. Pronto, um exemplo que eu já trouxe bastante aí nas outras videoaulas. Na época da Alemanha nazista, que tinha como grande líder Adolf Hitler, ele instituiu na Alemanha nazista a criação de uma raça superior, que seria a raça ariana, que seria superior aos negros, aos povos de outros continentes, até mesmo da própria Europa. Quem fosse alemão ariano, ele era melhor, superior, era mais inteligente, mais sábio, mais preparado do que qualquer outra nacionalidade, qualquer outra formação cultural, histórica, não é isso? Então, foi outra característica instituída de etnocentrismo, que considerava o seu povo, a sua nação, o seu grupo social melhor do que outros, mas que na prática, na ciência, isso não tem uma explicação. Não existe uma raça superior à outra. Ambas podem ter as suas disparidades culturais, seus pensamentos diferentes, mas não existe nenhuma superior ou inferior à outra. Vamos ver aqui se tem mais algum outro exemplo. Pronto. Aqui nos releva muito ao período do colonialismo no Brasil, século XVI. Os europeus, quando chegaram na América, eles não respeitaram o culto religioso que era postulado pelos nativos. Eles não respeitavam a forma, o contexto linguístico, as falas, que eram mais de 1.000 tipos de línguas instituídas aqui no século XVI. Além disso, a exploração às terras nativas, então o colonialismo foi uma outra representação de que os europeus eram superiores a todos, né? Seja ele asiático, africano, americano, como era na época o continente que tinha sido conhecido para os europeus, mas que a América já existia. Então o colonialismo foi uma outra característica
de implantação etnocêntrica, de colocar uma cultura superior a outras. Então, eles desvalorizavam a cultura nativa. É um outro exemplo que nós temos ao longo da história. Outra característica que nós podemos trazer aqui é a questão do preconceito regional. Aqui foi ocorrido principalmente após as eleições presidenciais, uma das eleições presidenciais. Então, vamos ver aqui esse Twitter, esse post aqui. Gente, o que nós do Sul, Sudeste, estamos fazendo no Twitter? Vamos trabalhar para sustentar mais 4 anos de Bolsa Família do Norte, Nordeste? Né? Então vejam aqui tem uma forte influência, um preconceito regional. Né? Na verdade, isso aqui foi postulado após, como eu já trouxe, o resultado nas eleições para presidente. E aí, pessoas da região sulista, revoltosas com tudo que levou o contexto político na época, promulgando a respeito de um projeto, uma política pública para a região norte e nordeste. Né? Então, o preconceito regional, infelizmente, ainda hoje muito presente na nossa sociedade, não somente brasileira, mas isso mundo afora. E aí nós concluímos aqui com essa ideia eurocêntrica, né, em que sempre se considerava a Europa o centro de tudo, mas que, na verdade, a Europa, sim, tem uma grande importância no contexto cultural, porque foi lá onde surgiu a Europa, em outras palavras, é considerada o berço da cultura ocidental, a Grécia e Roma, por exemplo. Por quê? A filosofia, a democracia, o teatro, o direito, a questão da arquitetura, engenharia e vários outros pontos tiveram sim sua relevância no continente europeu. Mas a Europa não é o centro do mundo, né, como a gente vê aqui no mapa mundi. Várias características culturais históricas tiveram sua relevância na Europa, mas os europeus se consideravam o centro do mundo, principalmente na concepção do conhecimento, mas que na prática, no estudo da antropologia, a Europa, ela não é o centro de tudo, ela não é melhor do que outros continentes, mas nós vemos ainda hoje, século XXI, por exemplo, nos livros didáticos, essa visão de mundo que coloca a Europa como elemento central na sociedade moderna. Né? Então, trata-se de que a Europa é o centro da cultura do mundo, e na prática não é. Isso a gente vê constantemente. Ok? Aqui é um outro exemplo que a gente releva até mesmo ao período do imperialismo, em que no continente africano, no período da partilha do continente africano asiático, os europeus dividiram o continente tipo uma fatia de pizza, né, ou então um pedaço de carne, em que a França ficou com região X, a Alemanha controlou a localidade, a Grã-Bretanha, a Bélgica, né, então a Europa, por isso, principalmente no período do imperialismo, ela utilizou muito essa visão eurocêntrica, não somente na África, né, e na Ásia, mas em todo o mundo em si. Ok? Pessoal, nós concluímos por aqui. Nossa próxima videoaula vai ser a respeito dos antropólogos, pelo menos aqueles que tiveram grande relevância para o estudo da sociologia no Brasil e no nosso continente. Ok? E até a nossa